Salve, salve galerinha, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Guga6 e olha só, hoje vamos falar sobre análise de mercado, vou passar sobre situações aí principalmente do SDJPY para a gente já se preparar para a abertura do mercado que vai acontecer no domingo. Eu tô gravando esse vídeo hoje é quinta-feira, apesar de ser quinta, né, isso já vai ser uma análise que vai funcionar para a movimentação futura do preço. Então, quando esse vídeo for ao ar, você já sabe que não é ponto de negociações para agora. Então é muito importante que a gente saiba se preparar para o mercado, mesmo que a semana ainda não tenha fechado, né? Ou mesmo que o mercado ainda não tenha fechado. A gente sabe que o mercado fecha na sexta-feira às 18 horas, e agora por causa do horário de verão, está fechando na sexta às 19 horas e está abrindo aos domingos às 19 horas. Então eu já busquei os pontos de negociações que eu tinha para buscar. Então eu já estou de fora essa semana toda, já não vou mais abrir nenhuma negociação, mas sim eu vou fazer uma preparação para eu negociar já na abertura do mercado no domingo, ou quem sabe mesmo na segunda, né? Então é isso que a gente vai passar aqui, vamos falar sobre isso. Então se você não me conhece, deixa o like, se inscreve no canal e vamos de compartilhamentozinho de tela aqui agora. Cara, eu sempre gosto de vir fazer a minha análise, sempre vendo como é que está a situação do preço no gráfico mensal e também no gráfico semanal. O SDJPY, cara, ele tinha uma movimentação, isso eu já falei várias vezes aqui no vídeo, que essa movimentação ela começou aqui, né? Tinha um ciclo de movimentação do preço, né? Que começava mais ou menos nessa região aqui do mercado. Então, quando esse ciclo foi rompido, a gente teve várias baitas oportunidades de estar buscando até aqui onde ele já formou. Então, essa aqui era a primeira situação do SDJPY, né? Quando ele rompeu e confirmou esses rompimentos aqui, a gente teve praticamente, isso aqui é gráfico mensal, tá? Um mês, 2 meses. Aqui foi um mês que basicamente dava para ficar no 0 a 0 ali, mais 3 meses. Um pouco do quarto mês, 5, 6, 7. Nós tivemos 7 meses de oportunidade de você buscar boas negociações somente comprando. O tipo de operação para esse tipo de movimento aqui do preço era somente compra, cara. Não tinha como buscar venda aqui. Por que não tinha como buscar venda? Porque se você tirar o zoom aqui do mercado, olha só, nenhuma situação o SDJPY ele chegou. Então eu não tenho nenhum histórico do preço, pelo menos até aqui, né, a partir de setembro de 1999, onde o preço chegou nessas regiões. Então não valeria a pena eu tentar buscar pontos de vendas ainda, além do mais que eu poderia prever esse tipo de situações, né? Então esse primeiro estudo aqui do SDJPY foi um estudo muito interessante para quem pegou, né? E a gente pegou, boa parte desses movimentos aqui a gente pegou, então foi muito foda estar negociando o SDJPY nesse período, né? Se eu não me engano, já tem uns, acho que foi em 2020, tá, 2023, acredito que tenha sido 2021 por aí, né? Até porque a gente tem bastante meses aqui para trás, mas enfim, tivemos boas oportunidades aqui do STJPY. Eu vou fazer aqui uma análise um pouco mais simples, tá? Onde a gente tem o intuito somente de buscar situações interessantes do mercado, né? Eu poderia continuar com esse estudo aqui do STJPY, desse ciclo de movimentação, e fazendo a projeção dos níveis de ferramenta de Fibonacci acima. E a gente sabe que a ferramenta de Fibonacci ela tem como objetivo de mostrar os próximos pontos de regiões que o preço pode apresentar dificuldade, né? Os próximos ciclos de oscilações do preço, né? Então, fazendo essa projeção, a gente vai encontrar aqui os níveis de ferramenta de Fibonacci até chegar nessa região aqui, que é uma região interessante. Se você quiser fazer esse estudo, você pode também, né? Mas eu vou fazer um estudo aqui um pouco mais simples, onde vai te dar mais clareza para você estar negociando. Esse estudo aqui é um estudo que é um pouco mais aprofundado, e o intuito aqui já é se preparar para a abertura do mercado lá no domingo. O que eu vou fazer aqui? Cara, o STJPY, eu vou jogar aqui no gráfico semanal do preço. Eu vou trabalhar com uma oscilação do preço que é muito interessante a gente estar trabalhando, tá? Vou pegar a máxima e eu vou pegar a mínima, mais ou menos essa região aqui. Se você prestar atenção, aqui no gráfico mensal eu não tenho essa oscilação do preço, né? Então, basicamente, se eu quisesse vir trabalhar com uma oscilação do STJPY aqui, eu teria que vir buscar mais ou menos essa região, se eu quisesse trabalhar com esse ciclo, né? Ou se eu quisesse vir trabalhando com o ciclo passado, eu poderia fazer essa marcação aqui do preço, e aí eu iria encontrar os próximos pontos de negociação aqui para cima, ou eu poderia fazer esse tipo de marcação aqui, pegando toda essa movimentação aqui do preço de alta. Então eu iria trabalhar com todo esse canal aqui do preço, mas iria... basicamente eu estou mostrando algumas formas, né? E aí ficam alguns conceitos que você vai fazer. E aqui é só trabalhar com a definição dos pontos de pivôs, tá? Mas eu vou trabalhar aqui no gráfico semanal mesmo, vai ficar mais facinho de entender. Cara, o que está acontecendo aqui? Olha só, a gente tem aqui no SDJPY algumas boas oportunidades, e eu falei, né, tem um vídeo passado meu aí falando sobre essa oportunidade aqui do SDJPY,
quando eu estava chegando aqui. Falei, cara, aqui é uma boa situação da gente operar numa reversão de tendência do mercado, porque ele formou essa resistência aqui no passado, então o preço estava chegando lá, então nessa situação não valeria a pena eu continuar efetuando uma tendência de alta aqui nesse tipo de situação do mercado. Então, basicamente, eu falei, cara, lá no gráfico M15, na hora que eu rompi o nível 100% de retração de Fibonacci, vamos entrar vendido, e aí eu entrei vendido, né? Tem até um short que a gente soltou aí, falando desse tipo de situação de mercado, né? A gente bateu um take de um pouco mais de 1.000 pontos ali, tava tentando buscar na verdade, um top gain, tá? De 1.200 pontos, 1.100 pontinhos ali, e a gente estava buscando um take de 1.100, então foi um baita resultado, a gente pegou toda essa movimentação aqui do mercado. Mas agora o que a gente pode trabalhar com essas situações aqui? Eu encontrei essa região de resistência e eu encontrei essa região de suporte aqui, então o suporte está em 145,026 e a resistência em 152,027. É muito importante eu ficar ligado nessa região de resistência, porque toda vez que o preço chegar lá, eu não vou buscar negociações de compra, eu vou vender, vou buscar reversões de tendências nesse tipo de situações, porque fica muito mais fácil, tá? De eu buscar situações de venda. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Cara, nesse tipo de situação, eu vou trabalhar com ponto de pivô dos pontos de pivôs, tá? Eu vou só pegar a calculadora aqui do celular para a gente começar a trabalhar, a encontrar os pontos de pivôs do mercado. O que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui, ó, vamos pegar o 145,026 mais o 152,027. Vou somar esses dois, vou dividir por 2 aqui, vou encontrar 148,527. Então, eu vou vir aqui na minha linha aqui, vou botar o 148, na verdade, 527. Esse aqui é o primeiro ponto de pivô que eu vou encontrar. É o ponto de pivô mais forte que eu posso encontrar, é esse ponto de pivô aqui. Esse ponto de pivô, ele é interessante, que ele vai me dar um tipo de definição de operação que eu vou fazer. Eu gosto muito de fazer a seguinte definição. O preço acima desse ponto de pivô, eu vou pensar em compra. O preço abaixo desse ponto de pivô, eu vou pensar em venda. Hugo, mas se o preço estiver acima desse ponto de pivô e estiver chegando aqui, eu não vou operar em comprado, eu vou buscar venda. E se o preço estiver operando, chegando próximo a essa região, abaixo desse ponto de pivô, eu não vou operar vendido, eu vou operar comprado, tendo que aqui tem um ciclo de movimentação. Para eu operar vendido aqui, o preço teria que romper essa região e aí, basicamente, ter uma confirmação do gráfico diário se eu quiser ser mais conservador. E se tivesse a confirmação do gráfico diário e romper no gráfico M15, se confirmando abaixo dessa região, poderia estar buscando venda, tá? Mas não é o que está acontecendo agora. Então, a minha análise toda ela já foi desenhada. O que eu vou fazer? Vou jogar aqui no gráfico diário e eu consigo ver essa oscilação um pouco mais clara, tá? Como é que tá essas situações, e aí eu consigo ter uma definição melhor do que eu posso fazer. O gráfico mensal ou o gráfico semanal é bem interessante para você encontrar essas regiões de ouro aqui, tá? Então, o que eu posso levar em consideração? O preço a gente vem de uma tendência de alta. A primeira coisa interessante é a gente sempre operar a favor da tendência de alta do gráfico diário. Já chegou lá no nível de resistência, que é um nível de resistência importante, tá? E ele acabou retornando. Quando ele retornou, ele chegou nessa região aqui. Então, basicamente, caberia eu estar vendido nesse tipo de operação buscando esse movimento aqui do preço, ó. Esse movimentozinho aqui, tá vendo? Essa sombrazinha aqui, ó. Então, basicamente, caberia ainda estar buscando negociações de venda lá no gráfico M15, porque isso formou uma tendência de baixa. A gente jogar aqui no gráfico M15, ó. Aqui no gráfico M15 a gente teve uma tendência de baixa do preço. Aqui foi o ponto de reversão. Aqui foi o ponto de reversão. E aí o preço veio desenhando a tendência de baixa. Quando rompeu aqui, olha só, continuaria eu acreditando numa tendência de baixa do preço. Só que o tipo de operação ela tende a perder mais qualidade. Por isso que quanto mais cedo você entrar na negociação, mais cedo melhor serão os resultados, tá? Mas mesmo assim, se eu entrasse nesse tipo de situação aqui do mercado, ó, vamos imaginar que eu entro nesse rompimento aqui do preço, ó. E aí eu teria basicamente 900 pontos para estar buscando, ou até mesmo ali 1.000 pontinhos para estar buscando também, que seria uma baita oportunidade de negociação. Esse tipo de movimento já aconteceu. Vamos jogar aqui no gráfico diário de novo, para a gente poder ter o entendimento de como é que está o preço, como é que vai ser essa movimentação do preço para a semana. Então, o que é interessante falar aqui? E aí vai ser um ponto que é legal eu trabalhar nessa situação, que eu vou ter que esperar o fechamento do mercado para eu poder começar a perceber nas possíveis movimentações do preço. Mas o que é interessante falar? A gente tem essa região de resistência que já foi formada, ó. Então, se o mercado não romper essa região até o fechamento do preço, é um ponto de eu ficar atento aqui para eu buscar um ponto de negociação. Nesse rompimento aqui já vale eu buscar um ponto de negociação acreditando numa tendência de alta, sendo que ele já fez uma reversão e já deixou um padrãozinho gráfico aqui, ó.
esse padrãozinho de gráfico é interessante de eu trabalhar com ele também. É um possível sinal de perca dessa movimentaçãozinha aqui de baixa do preço. Então, se romper lá em cima, o que eu vou fazer? Rompeu aqui antes do fechamento. Eu aguardo o preço ficar aqui em cima e aí eu vou traçar o ponto de pivô dessa região aqui, entre o 148.527 e o 151.985. Então, o que pode fazer? A gente vai ter um entendimento de como é que pode ser o movimento do preço se ele romper essa linha preta e antes do fechamento. Então, vamos lá. 148.527 mais 151.985. Vou dividir por 2. 150.256. 150.256. 150.256. Eu vou até mudar aqui, ó, a corzinha para poder ficar de outra cor. Então, olha só. Se o preço romper essa região aqui, essa linha preta, ele romper nessa linha preta antes do fechamento, eu vou ter um ponto de situação do mercado chegar até aqui, ó, até o 150.256, até o fechamento do preço. Então, vale a pena efetuar esse tipo de operação? Basicamente não vale, cara, tá? O que pode acontecer aqui é o mercado romper aqui e ficar oscilando entre essas duas regiões, porque isso aqui vai se tornar uma regiãozinha de suporte. E aí sim, na abertura do mercado, eu entro no rompimento de compra quando acontecer lá no gráfico M15, rompeu essa região aqui de 152,56. Essa é a primeira situação. Agora, se eu quiser ser mais conservador, tá, eu espero, mesmo que o preço não rompa aqui, antes do fechamento do mercado, eu espero o preço romper aqui também. E aí eu vou ter uma, vamos dizer assim, uma confirmação um pouco mais clara de que o preço realmente vai continuar subindo, né? Mas se o cara quiser ser um pouco mais agressivo, ele pode entrar nesse rompimento aqui. Mas, e aí até o fechamento do mercado tende a chegar aqui até o 152,96. 152,96, é isso? 256, tá? 152,256, eu botei errado. Não, tá certo, 256, tá certo. Tá certo. Enfim, viajei. Então, olha só, é isso que tende a acontecer, tá? Então, pro USD JPY, eu vou aguardar, vamos jogar aqui no gráfico M15, ver como é que vai ficar esse desenho do preço, ó. Se ele romper aqui, ó, caberia um ponto de negociação? Cara, se fosse a abertura do mercado e tudo, eu poderia ser um pouco mais agressivo e efetuar a minha entrada nesse rompimento aqui, né? E aí não valeria tanto a pena eu botar um take acima dessa região, tá? Para isso acontecer, o preço teria que romper. E aí sim, o que valeria a pena? Eu efetuar uma entrada nesse rompimento, botar um take próximo a essa região aqui, tá? Eu posso até medir aqui o take, tá? A gente vai marcar aqui, ó. A gente vai meio que calcular o take profit aqui. Vou projetar o nível Fibonacci de retração aqui para baixo para identificar onde é que seria posicionado o meu stop. Meu stop seria posicionado aqui embaixo, abaixo do nível 100 Fibonacci de retração. E aí eu iria medir aqui, ó, do nível 423 até o nível 0. Já ensinei essa forma de medir o take, tá? E vou fazer essa projeção aqui em cima. E aí eu poderia definir meu take profit. Não valeria a pena eu definir aqui em cima, porque ficou acima, tá? Mas eu poderia definir meu take profit aqui nessa região próxima ao 150.256. E aí, se o preço rompesse 150.256, eu efetuaria uma outra negociação. Se eu não estivesse, se a ordem tivesse dado take, né? Ou se eu quisesse ser agressivão aí, cara, eu posso, bom, entrou na negociação, né? Entrou na ordem aqui, trava no 0 a 0 e se tá com take aqui em cima, se você quiser ser agressivo, tiver com um histórico muito bom, aí você pode botar o take aqui para cima em qualquer uma dessas regiões aqui do preço, né? Você pode simplesmente botar o take aonde você quiser, mas aí fica uma ordem muito mais agressiva. Então, para o USD JPY, é isso que a gente vai guardar. Para essa paridade, já aguardando a abertura do mercado lá no domingo, eu não vou efetuar mais nenhum tipo de negociação. Eu vou aguardar essas definições aqui que aconteceram para eu poder executar a negociação. Ficar muito mais tranquilo quando eu já sei o que eu vou fazer, né? E aí eu não fico desesperado tentando entrar em movimentos talvez atrasados, né? Muitas das vezes a gente, por exemplo, olha o rompimento do preço e aí vai lá querer efetuar a negociação de compra só porque está vendendo, só porque tá subindo, está rompendo para cima e tudo. Mas isso é muito perigoso porque se você não tiver uma preparação para fazer isso e saber exatamente o que o preço vai ter que fazer para você executar a sua negociação, as suas chances de tomar stop, as suas chances de desenvolver a inconsistência, né? E ela se tornar mais forte dentro de você é muito grande, beleza? Então é isso, vamos aguardar aí a movimentação do preço. Deixa o like se você curtiu. Se você reproduzir esse estudo aqui, cara, pro resto da sua vida, tá top. Você nunca mais vai
basicamente sentir dificuldade em executar a negociação. É claro que o stop ele vai acontecer, mas existem aqueles stop previstos, mas uma análise com muito mais clareza, com esses pontos aqui que a gente acabou de falar, te dá muito mais confiança para executar a ordem. Tamo junto? Valeu, até o próximo vídeo.